Durante quase toda a minha vida escolar, eu carreguei um rótulo que parecia impossível de remover. Para muitos colegas e até para alguns professores, eu era apenas o garoto que tirava notas baixas, errava respostas simples e demorava mais do que os outros para aprender. Eu ouvia piadas praticamente todos os dias. Alguns me chamavam de burro. Outros diziam que eu nunca conseguiria ter uma profissão importante. No começo eu tentava ignorar, mas com o passar dos anos aquelas palavras começaram a entrar na minha cabeça. Cada prova ruim parecia provar que eles estavam certos. Cada dificuldade aumentava ainda mais minha insegurança. Enquanto meus amigos falavam sobre vestibular, faculdade e planos para o futuro, eu me perguntava se algum dia conseguiria conquistar alguma coisa. Quando terminei o ensino médio, minhas notas não eram suficientes para entrar na universidade que eu queria. Ver meus colegas comemorando aprovações enquanto eu ficava para trás foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Durante meses, senti que havia fracassado. Sem muitas opções, comecei a trabalhar em empregos simples para ajudar minha família. Eu acordava cedo, trabalhava o dia inteiro e voltava para casa cansado, acreditando que aquele seria meu destino para sempre. Mas uma tarde mudou tudo. Enquanto trabalhava organizando mercadorias em um depósito, conheci um cliente que percebeu minha curiosidade sobre tecnologia. Depois de uma longa conversa, ele me perguntou por que eu não estudava algo relacionado à área. Eu ri e respondi que não era inteligente o suficiente para aquilo. Foi então que ele me disse algo que ninguém jamais havia me falado. Talvez eu não tivesse dificuldade para aprender, talvez apenas estivesse tentando aprender da maneira errada. Aquela frase ficou na minha cabeça durante dias. Pela primeira vez, alguém não estava me dizendo que eu não podia fazer. Estava me mostrando uma possibilidade. Motivado por aquela conversa, comecei a pesquisar vídeos, cursos gratuitos e materiais disponíveis na internet. No início foi extremamente difícil. Muitas vezes pensei em desistir. Havia conteúdos que eu precisava assistir várias vezes para entender. Enquanto outras pessoas aprendiam em 1 hora, eu levava 3 ou 4. Mas algo diferente aconteceu dessa vez. Em vez de desistir, continuei tentando. Aos poucos, comecei a perceber pequenas evoluções. Conceitos que antes pareciam impossíveis passaram a fazer sentido. Problemas que eu não conseguia resolver começaram a ficar mais simples. Pela primeira vez na vida, senti que estava avançando em alguma coisa. Os meses viraram anos. Eu continuava trabalhando durante o dia e estudando durante a noite. Houve momentos em que dormia apenas algumas horas para conseguir conciliar tudo. Muitas pessoas achavam que eu estava perdendo tempo. Alguns conhecidos diziam que eu deveria aceitar minha realidade e parar de sonhar tão alto. Mas eu já não escutava aquelas vozes da mesma forma. Pela primeira vez, acreditava que poderia construir um futuro diferente. Depois de muita dedicação, consegui minha primeira oportunidade em uma pequena empresa da área de tecnologia. O salário não era alto, mas para mim parecia uma vitória gigantesca. Era a prova de que todo aquele esforço estava começando a dar resultado. Trabalhei mais do que nunca, aprendi com cada erro e aproveitei cada oportunidade para crescer. Com o tempo fui promovido, participei de projetos importantes e comecei a ganhar reconhecimento profissional. Anos depois, algo aconteceu que eu jamais imaginei. Recebi um convite para dar uma palestra em uma escola sobre superação e carreira. Quando vi o endereço do evento, senti um arrepio. Era a mesma escola onde tantas vezes fui chamado de incapaz. O mesmo lugar onde ouvi que nunca seria ninguém. No dia da palestra, caminhei pelos corredores que marcaram minha infância e me lembrei de cada dificuldade que enfrentei. Então subi ao palco diante de centenas de alunos. Enquanto observava aqueles jovens me ouvindo com atenção, percebi que a maior vitória da minha vida não era o cargo que conquistei nem o dinheiro que passei a ganhar. A verdadeira vitória era provar para mim mesmo que as opiniões dos outros nunca definiram quem eu era. Porque no final, o garoto que todos chamavam de burro não precisava vencer ninguém. Precisava apenas aprender a acreditar em si mesmo. Depois daquela palestra, muitas pessoas vieram conversar comigo. Alguns alunos disseram que também se sentiam incapazes. Outros confessaram que tinham medo de fracassar e acabar decepcionando suas famílias. Enquanto eu ouvia aquelas histórias, percebi algo que nunca tinha entendido antes. Eu não era o único que carregava inseguranças. Durante anos, achei que apenas eu me sentia inferior aos outros, mas a verdade era que muitas pessoas estavam enfrentando batalhas parecidas em silêncio. Aquela experiência me marcou profundamente. Pela primeira vez, percebi que minha história poderia ajudar outras pessoas a não desistirem dos próprios sonhos. Mas, enquanto minha vida profissional continuava crescendo, um novo desafio estava prestes a surgir. Na empresa onde eu trabalhava, surgiu uma oportunidade extremamente importante. Um grande projeto seria lançado e apenas alguns funcionários seriam escolhidos para participar. Aquele projeto poderia mudar completamente minha carreira. Quem fosse bem-sucedido teria chances de alcançar cargos muito mais altos dentro da empresa. Quando ouvi a notícia, fiquei empolgado, mas também assustado. Eu sabia que estaria competindo com profissionais experientes, muitos deles formados em universidades renomadas. Velhos medos começaram a voltar. A mesma voz que me acompanhou durante a infância reapareceu dentro da minha cabeça dizendo que eu não era inteligente o suficiente. Durante alguns dias quase desisti de tentar, mas então me lembrei de tudo que já havia superado. Lembrei do garoto que não conseguia passar nas provas, do jovem que trabalhava o dia inteiro e estudava de madrugada e de todas as vezes em que ouvi que nunca chegaria a lugar algum. Se eu tinha vencido tudo aquilo, não fazia sentido desistir agora. Decidi me candidatar ao projeto.
Nas semanas seguintes, trabalhei mais do que nunca. Chegava cedo, saía tarde e aproveitava cada minuto para aprender coisas novas. Enquanto alguns colegas enxergavam aquilo apenas como mais uma tarefa profissional, eu via uma oportunidade de provar para mim mesmo quanto havia evoluído. Finalmente chegou o dia da seleção. Diversos candidatos apresentaram suas ideias para a diretoria da empresa. Quando chegou minha vez, senti o nervosismo tomar conta do meu corpo. Minhas mãos tremiam e meu coração parecia querer sair do peito. Mas assim que comecei a falar, algo mudou. Eu não estava apenas apresentando um projeto. Eu estava mostrando anos de esforço, dedicação e aprendizado. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então os diretores começaram a fazer perguntas. Respondi uma a uma da melhor forma possível. Ao sair daquela reunião, não sabia qual seria o resultado, mas pela primeira vez senti orgulho de mim mesmo independentemente da decisão final. Alguns dias depois, recebi uma ligação da empresa. Assim que ouvi a voz do diretor, meu coração acelerou. Então ele me deu a notícia que eu jamais esquecerei. Eu havia sido escolhido para liderar o projeto. Entre dezenas de profissionais qualificados, a empresa acreditava que eu era a melhor pessoa para aquela responsabilidade. Naquele momento, lembrei de todas as vezes em que me disseram que eu era incapaz. E percebi que a maior diferença entre o garoto do passado e o homem que eu me tornei não era inteligência, sorte ou talento. A diferença era que eu havia aprendido a continuar tentando mesmo quando ninguém acreditava em mim. Mas o que eu ainda não sabia era que aquele projeto me colocaria diante da maior oportunidade da minha vida e também do maior desafio que eu já enfrentaria. Ser escolhido para liderar aquele projeto foi um dos momentos mais importantes da minha carreira. Durante alguns dias, caminhei pela empresa com uma mistura de felicidade e responsabilidade. Eu sabia que aquela oportunidade poderia abrir portas que sempre sonhei alcançar, mas também sabia que qualquer erro poderia comprometer anos de esforço. O projeto era enorme, envolvendo clientes importantes e um investimento milionário. Pela primeira vez, eu estava à frente de uma equipe formada por profissionais muito mais experientes do que eu. Alguns tinham décadas de carreira, outros possuíam diplomas e especializações que eu jamais tive a oportunidade de conquistar. Nos primeiros dias, tentei esconder meu nervosismo, mas por dentro eu me perguntava constantemente se realmente merecia estar naquela posição. Em algumas reuniões, eu sentia os olhares desconfiados de certas pessoas. Havia colegas que não acreditavam que alguém sem formação universitária tradicional deveria liderar um projeto daquela dimensão. Embora ninguém dissesse isso diretamente, eu percebia pelos comentários e atitudes. Aquela situação trouxe de volta sentimentos que eu pensava ter superado. Mais uma vez, me vi diante de pessoas que duvidavam da minha capacidade. A diferença era que agora eu não era mais o garoto inseguro da escola. Em vez de gastar energia tentando convencer os outros, decidi focar no trabalho. Passei semanas estudando cada detalhe do projeto, analisando dados, buscando soluções e ouvindo atentamente as sugestões da equipe. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Problemas que pareciam impossíveis foram resolvidos. Metas importantes foram alcançadas antes do prazo. Clientes passaram a elogiar o andamento do trabalho. Pela primeira vez, senti que estava conquistando o respeito das pessoas não pelo que eu dizia, mas pelo que eu entregava. Tudo parecia estar indo bem até que uma crise inesperada atingiu o projeto. Faltando poucos meses para a entrega final, um erro técnico causou um enorme prejuízo operacional. Informações importantes foram comprometidas e parte do trabalho precisou ser refeita. A notícia caiu como uma bomba dentro da empresa. Diretores ficaram preocupados, clientes exigiram explicações e a pressão aumentou de forma assustadora. Alguns colegas passaram a questionar minha liderança abertamente. Outros sugeriram que eu fosse substituído. Pela primeira vez em anos, senti o medo do fracasso voltar com toda a força. Durante algumas noites, permaneci sozinho no escritório tentando encontrar uma solução. Eu observava as luzes da cidade pela janela e me perguntava se todo o caminho percorrido até ali terminaria daquela forma. Mas então me lembrei de algo que aprendi durante minha jornada. Todas as grandes mudanças da minha vida começaram exatamente nos momentos em que parecia não existir saída. Foi assim quando falhei na escola. Foi assim quando não consegui entrar na faculdade. Foi assim quando trabalhei durante anos acreditando que nunca teria uma oportunidade melhor. Talvez aquele fosse apenas mais um desses momentos. Em vez de desistir, reuni minha equipe e assumi total responsabilidade pela situação. Não procurei culpados. Não inventei desculpas. Apenas apresentei um plano para resolver o problema. Durante semanas trabalhamos sem parar. Houve dias em que saíamos do escritório de madrugada e voltávamos poucas horas depois. O esforço foi enorme, mas aos poucos começamos a recuperar o terreno perdido. Então, quando finalmente parecia que tudo estava sob controle, recebi uma ligação inesperada do presidente da empresa. Ele queria falar comigo pessoalmente. O tom de sua voz era sério. Naquele instante, meu coração acelerou. Eu não sabia se estava prestes a receber a melhor notícia da minha vida ou a pior. Quando entrei na sala do presidente da empresa, meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. Durante todo o caminho até lá, imaginei os piores cenários possíveis. Talvez o projeto tivesse causado prejuízos grandes demais. Talvez os clientes tivessem perdido a confiança na empresa. Ou talvez eu estivesse prestes a perder tudo que havia construído ao longo dos anos. Assim que me sentei, o presidente ficou alguns segundos em silêncio olhando alguns documentos sobre a mesa. Aqueles segundos pareceram horas.
Então ele levantou os olhos e me fez uma pergunta inesperada. Você sabe por que eu pedi para falar com você? Balancei a cabeça dizendo que não. Ele respirou fundo e começou a falar sobre toda a crise que enfrentamos nos últimos meses. Citou os problemas, os atrasos e a pressão que a empresa sofreu. Enquanto eu ouvia, sentia um frio no estômago. Mas então ele disse algo que mudou completamente o rumo daquela conversa. Segundo ele, qualquer profissional poderia ter procurado desculpas ou culpado outras pessoas pelo que aconteceu. No entanto, eu havia feito exatamente o contrário. Assumi a responsabilidade, mantive a equipe unida e encontrei soluções mesmo quando tudo parecia perdido. Pela primeira vez, percebi que aquela reunião não era sobre o erro, era sobre a forma como lidei com ele. Em seguida, ele me mostrou relatórios atualizados do projeto. Graças ao esforço da equipe, não apenas conseguimos recuperar o atraso como também superamos várias metas que pareciam impossíveis semanas antes. Alguns clientes chegaram a elogiar a maneira como enfrentamos a crise. Quando ouvi aquilo, senti um enorme alívio. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O presidente então revelou que uma grande empresa internacional havia acompanhado os resultados do projeto e demonstrado interesse em formar uma parceria estratégica. Eles procuravam alguém para liderar uma nova operação e meu nome estava entre os principais candidatos. Durante alguns segundos, pensei que tivesse entendido errado. Eu, o garoto que durante anos ouviu que era incapaz, agora estava sendo considerado para uma oportunidade internacional. Parecia impossível. Ao sair daquela reunião, fiquei olhando para o estacionamento da empresa sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Lembrei da época em que trabalhava em emprego simples acreditando que meu futuro seria limitado. Lembrei das provas em que tirava notas baixas e das pessoas que diziam que eu nunca chegaria a lugar algum. Se alguém tivesse contado aquela história para o jovem que eu fui, ele provavelmente daria risada. Nos meses seguintes, participei de várias entrevistas, reuniões e avaliações relacionadas ao novo projeto internacional. A concorrência era enorme. Havia profissionais experientes de diversas partes do país disputando a mesma vaga. Mais uma vez, velhas inseguranças tentaram aparecer. Mais uma vez, aquela voz dizia que eu não era bom o suficiente. Mas agora eu sabia lidar com ela. Em vez de escutá-la, concentrei minha energia em fazer o melhor trabalho possível. Finalmente chegou o dia da decisão. Eu estava em casa quando recebi uma ligação do exterior. Assim que ouvi a notícia, fiquei imóvel por alguns segundos. Eu havia sido escolhido. A oportunidade era real, minha carreira estava prestes a alcançar um nível que eu jamais imaginei. Minha família comemorou, meus amigos ficaram emocionados e eu passei a noite inteira sem conseguir dormir. Porém, enquanto todos enxergavam apenas uma grande vitória, eu sabia que um desafio ainda maior estava começando. Porque aceitar aquela posição significaria deixar para trás tudo que era familiar e enfrentar um mundo completamente novo. E eu ainda não fazia ideia de que a maior prova da minha vida estava prestes a começar. Aceitar aquela oportunidade internacional foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Por um lado, era a realização de um sonho que parecia impossível poucos anos antes. Por outro, significava deixar minha família, meus amigos e tudo que era familiar para começar do zero em um lugar completamente diferente. Durante semanas fiquei dividido entre a empolgação e o medo. Eu sabia que aquela chance poderia transformar minha carreira para sempre, mas também sabia que não haveria garantias de sucesso. Mesmo assim, decidi aceitar o desafio. Quando o avião decolou, fiquei olhando pela janela e pensando em toda a minha trajetória. Lembrei do garoto que era chamado de burro na escola, do jovem que trabalhava durante o dia e estudava de madrugada e de todas as vezes em que pensei em desistir. Naquele momento, percebi que já tinha percorrido uma distância muito maior do que qualquer voo poderia medir. Os primeiros meses no novo país foram extremamente difíceis. Apesar da experiência profissional que havia conquistado, eu precisava me adaptar a uma nova cultura, novas formas de trabalho e pessoas completamente diferentes das que eu estava acostumado a lidar. Muitas vezes me senti perdido. Houve reuniões em que mal conseguia acompanhar o ritmo das conversas. Houve momentos em que pensei que talvez tivesse dado um passo maior do que podia. Enquanto alguns colegas pareciam se adaptar rapidamente, eu enfrentava desafios que ninguém via. Mas, assim como aconteceu em todas as outras fases da minha vida, continuei avançando um dia de cada vez. Aos poucos, comecei a entender os processos, conquistar a confiança da equipe e mostrar meus resultados. Meses depois, os projetos que eu liderava passaram a ser citados como exemplos de eficiência dentro da empresa. Pela primeira vez desde que cheguei, senti que realmente pertencia àquele lugar. Então aconteceu algo que eu jamais poderia prever. Certo dia, recebi um convite para participar de um grande evento internacional sobre carreira, educação e superação. O evento reuniria profissionais de vários países e seria transmitido para milhares de pessoas pela internet. Quando li o convite, fiquei emocionado. Eles não queriam apenas que eu falasse sobre negócios. Queriam que eu contasse minha história. Queriam que eu explicasse como alguém que cresceu ouvindo que era incapaz conseguiu chegar até ali. Durante semanas preparei minha apresentação. E quando finalmente subi ao palco diante de uma plateia lotada, senti um frio na barriga parecido com o que sentia antes das provas na escola. Mas dessa vez era diferente. Eu não estava tentando provar nada para ninguém. Estava apenas compartilhando a verdade. Contei sobre as dificuldades, as rejeições, os fracassos e os momentos em que quase desisti. Quando terminei, a plateia inteira se levantou para aplaudir. Algumas pessoas estavam emocionadas.
Outras vieram conversar comigo depois do evento dizendo que minha história havia mudado a forma como enxergavam seus próprios desafios. Naquela noite, sentado sozinho no hotel, percebi algo que nunca tinha entendido antes. O maior resultado da minha jornada não era o cargo que eu ocupava nem o sucesso profissional que alcancei. O verdadeiro resultado era inspirar outras pessoas a não desistirem de si mesmas. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Alguns dias depois do evento, recebi uma mensagem que me deixou sem palavras. Ela vinha de alguém que eu não via há muitos anos. Alguém que fez parte dos momentos mais difíceis da minha vida escolar. E o que aquela pessoa tinha para me dizer mudaria completamente a forma como eu enxergava o meu passado. Alguns dias depois daquele evento internacional, enquanto organizava meus e-mails no hotel, recebi uma mensagem que me deixou completamente imóvel. O remetente era alguém que eu não via há mais de 15 anos. Um antigo colega da escola. Um dos mesmos colegas que costumava rir quando eu errava respostas na sala de aula e que muitas vezes me chamou de burro na frente de outras pessoas. Por alguns segundos fiquei olhando para a tela sem saber se deveria abrir a mensagem. A curiosidade acabou vencendo. Quando comecei a ler, senti uma mistura de surpresa e emoção. Ele escreveu que havia assistido a minha palestra pela internet e que precisava me dizer algo que carregava há muitos anos. Na mensagem, ele admitia que havia participado das piadas, que repetiu comentários cruéis para tentar ser aceito pelos outros alunos e que nunca imaginou o impacto que aquelas palavras tiveram sobre mim. Também contou que sua própria vida não havia seguido o caminho que imaginava. Enfrentou dificuldades, fracassos e momentos em que se sentiu incapaz. Segundo ele, foi justamente ao ouvir minha história que percebeu o quanto havia sido injusto no passado. No final da mensagem, pediu desculpas. Fiquei vários minutos em silêncio depois de terminar a leitura. Durante muito tempo imaginei o que diria para as pessoas que me fizeram sofrer na escola caso um dia tivesse a oportunidade. Pensei que sentiria raiva ou vontade de provar que estavam erradas. Mas naquele momento não senti nada disso. Apenas percebi o quanto todos nós mudamos com o tempo. Respondi agradecendo pela sinceridade e desejando que ele também encontrasse forças para superar seus desafios. Depois daquela conversa, passei horas refletindo sobre minha trajetória. Pela primeira vez, consegui olhar para o passado sem ressentimento. Entendi que, embora aquelas experiências tenham sido dolorosas, elas também me ensinaram lições que carregarei para sempre. Algumas semanas depois, voltei ao Brasil para visitar minha família. Durante a viagem, fui convidado para participar de um evento especial na escola onde estudei. Quando recebi o convite, sorri. A vida parecia gostar de criar círculos perfeitos. No dia marcado, caminhei novamente pelos mesmos corredores onde um dia me senti pequeno, incapaz e perdido. Mas dessa vez tudo era diferente. Os alunos me recebiam com entusiasmo, os professores me cumprimentavam com orgulho e muitos queriam ouvir minha história. Quando subi ao palco, observei centenas de jovens sentados à minha frente. Alguns pareciam confiantes. Outros carregavam exatamente a mesma insegurança que eu carregava naquela idade. Então contei minha jornada mais uma vez. Não falei sobre cargos, salários ou conquistas profissionais. Falei sobre persistência. Falei sobre acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Falei sobre a importância de continuar tentando mesmo depois de falhar inúmeras vezes. No final da apresentação, um estudante levantou a mão e fez uma pergunta simples. Qual foi o segredo para conseguir tudo isso? Sorri e respondi algo que aprendi depois de muitos anos. Disse que não existe segredo. Existe apenas a decisão diária de continuar avançando, mesmo quando o progresso parece lento. Porque o sucesso raramente acontece da noite para o dia. Ele é construído através de milhares de pequenas escolhas feitas ao longo do caminho. Quando o evento terminou e eu caminhava para fora da escola, parei por alguns segundos em frente ao portão. Foi ali que percebi a verdadeira reviravolta da minha história. O garoto que passou anos acreditando que não era inteligente o suficiente não se tornou apenas um profissional bem-sucedido. Ele se tornou a prova viva de que as opiniões dos outros não definem nosso destino. Hoje entendo que não fui forte porque nunca tive medo. Fui forte porque continuei mesmo sentindo medo. Não venci porque era o mais talentoso. Venci porque me recusei a desistir. E se existe uma lição em toda essa jornada, é esta: nunca permita que alguém decida o tamanho dos seus sonhos. Porque muitas vezes a única pessoa que precisa acreditar em você é justamente você mesmo. E foi assim que o garoto que todos chamavam de burro encontrou seu lugar no mundo e descobriu que seu maior limite nunca esteve em sua capacidade, mas apenas naquilo que ele acreditava sobre si mesmo.